abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa, pela graça de Deus. Não é força nossa, mas é a força de Deus em nós fazendo esse trabalho. Eu gostaria de agradecer alguns irmãos que estão participando com a gente hoje aqui da gravação, nossa pequena igreja hoje aqui que nós estamos falando. Irmão Lucas Nascimento, irmão Guilherme, que veio de Naviraí, lá do pastor Micaías, ele é um oficial do exército. Está aqui conosco esses dois irmãos que estão participando com a gente hoje. Nós, no programa passado, falamos um pouquinho aqui sobre esses 4 chifres, 3 que caíram e um que subiu, um pequeno, que subiu no lugar dos 3, bem poderoso. E nós lemos também que esse chifre pequeno, ele fala grandes coisas, uma coisa bem interessante aqui para nós estudarmos nesse programa nessa noite. Então diz assim que nós vamos lá em Daniel capítulo 7, no versículo 8, que será a nossa escritura oficial. Daniel 7, versículo 8 e o versículo 25. E diz assim: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. No versículo 25 diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Essas escrituras estão falando de um homem que Paulo escreveu na sua carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler aqui, e Paulo profetizou sobre ele. Paulo diz assim, Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 3, ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Observa aí a conexão, A maravilha da Bíblia, irmãos, é que ela não se contradiz em nada. Olha a diferença de tempo entre Paulo e Daniel. Era quase 600 anos. E ele diz assim, no versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só a profecia de Paulo, 600 anos depois de Daniel, ele falou a mesma coisa, Porque no versículo 25 está falando que esse chifre vai proferir palavras contra o Altíssimo. Quem que é esse camarada? Quem que é esse homem? Quem que é esse homem aqui, Nós vamos dar uma observada aqui vamos ver o que o irmão Brana diz, sobre esse homem aqui. Sobre esse homem. O Brana diz assim na mensagem: a revelação dos 7 selos, o primeiro selo. O Brana diz assim, o terceiro estágio é uma besta, um homem que é coroado nos últimos dias, com cada poder que a Roma pagã sempre teve. Porque a besta de 7 cabeças, o dragão, foi lançado dos céus e veio encarnado no falso profeta. Aqui está. Ele tinha 7 coroas, e ele foi lançado e jogado na terra e no mar, correto? O que estamos dizendo? Quem é este cavaleiro? Esse cavaleiro do cavalo? Você sabe quem é? É o super-homem de Satanás. Nós temos estado desejando um super-homem. Nós o temos, correto. O mundo inteiro está querendo um super-homem. Olha como o Brana diz, que o mundo está ansiando por um homem que salve, um super-homem. Eles vão obtê-lo. Apenas espere até que a igreja suba
e Satanás seja lançado. Ele encarnará. Isto é correto. Eles querem alguém que realmente possa fazer o trabalho. E ele o fará. Então a humanidade tá gemendo. Tá falando, a gente quer um super-homem, a gente precisa de um super-homem. E vai aparecer ele que vai fazer tudo. Ele não é um falso político que vai estar falando assim, eu vou fazer isso, mas vai é um corrupto. Não, ele não vai fazer isso não. Pelo que o irmão Brana está falando aqui, não. Né? Ele vai prometer, ele vai fazer o trabalho. Aqui como o Brana diz no parágrafo 374, ele diz assim, educados. Este é o super-homem de Satanás. Com educação, com sabedoria, com a teologia de igreja, de sua própria palavra, de seu próprio feitio. E ele cavalga seu cavalo branco denominacional para enganar o povo. E ele conquistará cada religião do mundo, porque todos eles entrarão em uma confederação de igrejas, e a Confederação Mundial de Igrejas. E ele já tem seus edifícios construídos e tudo mais colocado em linha. Não está faltando mais nada. Cada denominação se introduziu diretamente nisto, na federação de igrejas. E o que está apoiando isto? Roma. E o Papa agora está clamando, somos todos um. Vamos nos reunir e andar juntos. Eu quero que os irmãos observem nesse parágrafo aqui, que o irmão Brano disse que esse super-homem de Satanás é um homem educado. Né? E ele vai enganar o povo, ele está cavalgando com seu cavalo branco, enganando as pessoas. Observa que isso tem conexão com o versículo 8 de Daniel 7, que fala que esse chifre tem uma boca que fala grandes coisas. O que é grandes coisas? São coisas que chamam a atenção das pessoas. Você falar grandes coisas, você está falando algo que chama a atenção de uma massa de pessoas, porque são grandes coisas. E é isso que esse homem vai fazer. Ele vai falar grandes coisas e vai enganar grandes pessoas. Observa aqui, eu vou ler mais um parágrafo aqui que prova sobre esse super-homem aqui. Observa. O Deus dessa era maligna, parágrafo 123, diz assim, agora, isso mostra quem é o cabeça deste sistema mundial de igrejas. Isso mostra quem é o cabeça disto. É Satanás na forma de pessoa de um super-homem de sabedoria. Uma super sabedoria. Ele sabe mais do que todo o restante deles. Não importa o que a palavra diz, ele tem a sua própria interpretação. E a isto, vem a interpretação para esta era maligna. Será que não faz aqui que está fazendo uma grande conexão, né? Super sabedoria, o super homem de Satanás, ele fala grandes coisas, ele tem uma super sabedoria. Quando ele será levantado? Né? Quando que ele vai ser levantado? Como eu disse no programa anterior, ele vai ser levantado na grande tribulação e o próprio irmão Brana já acabou de falar aqui para nós aqui. A noiva sobe, Satanás desce. Quando a noiva subir no rapto, na mesma hora, Satanás vai descendo. Na forma de um super-homem. Ele vai se encarnar num homem, num super-homem. O super-homem de Satanás. Né? Agora eu quero que você observe aqui uma coisa aqui. Ó. Olha o que acontece aqui. No versículo 25. Ele vai destruir os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. É isso que está falando aqui. Agora observa aqui que o irmão Brana diz aqui na mensagem As 7 Eras da Igreja, era da igreja de Tiatira. No parágrafo 80. Esse homem aqui ele é tão inteligente, ele é tão super educado, que ele vai mudar os tempos e a lei. E eu vou fazer aqui uma conexão aqui, e eu quero que os irmãos observem que como que a história se repete. Como que se repete? Daí agora nós lemos o parágrafo. Como que as histórias se repetem? Quando José morreu, levantou um homem, um faraó no Egito, que não conhecia José. Levantou um super-homem no Egito. Vamos lá em Êxodo, no capítulo 1, eu vou ler para vocês como que esse homem ele era astuto.
Êxodo capítulo 1. Você vai ver que as histórias se repetem e eu creio que você vai ficar maravilhado com isso aqui, né? Não maravilhado de uma forma negativa, né? Mas você vai ficar maravilhado como que a Bíblia ela se conecta entre si, né? Êxodo capítulo 1, no versículo 8, diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós. Então observa aqui que ele quis usar uma sabedoria para tratar com aquele povo. Ele quis mudar os tempos e a lei com sabedoria. E as histórias vão se repetindo. Novamente, um super-homem vai se levantar e ele vai cuidar de mudar os tempos e a lei com sabedoria. Vamos usar com sabedoria, né? E puseram sobre eles, e observe que a história está se repetindo. Ele vai tentar mudar esses tempos e as leis para tentar mudar ali uns perturbador, né, entre aspas, que vai se levantar no mundo, Moisés e Elias em Israel. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés, né? Então observa aqui como que esse homem, como que a história se repete. Lá em Êxodo se levantou um super-homem que usou de sabedoria para mudar os tempos e a lei. E novamente Daniel aqui ele profetizou que vai se levantar um super-homem que vai cuidar de mudar os tempos e a lei. E como? Como que ele vai fazer isso? Com sabedoria. E ele vai aumentar os tributos, né? Ele vai mudar os tempos e a lei. E alguém vai poder impedir esse homem? Será que vai poder? E a história mostra, irmãos, que Israel, quando ele estava dentro do Egito, tinha homens lá poderosos, tinha judeus ricos demais. E sabe como que Faraó fez para acabar com esses ricos, esses judeus ricos dentro do Egito? Meteu tributo neles. Aumentou o tributo porque ele queria voltar tudo para o povo egípcio. Então ele jogou tributo nesses poderosos judeus até que eles faliram e teve que ficar amassando barro. Então ninguém, nem rico, pode ter poderosos que ninguém vai conseguir parar esse super-homem de Satanás. Porque o irmão Brana diz assim na mensagem As 7 eras da igreja, da igreja de Tiatira, né? No parágrafo 80, ele diz assim. No versículo 4 está a pergunta: quem poderá batalhar contra a besta? O Brano diz assim: hoje em dia, há alguns grandes nomes no mundo. Há algumas nações poderosas, porém, neste instante, Roma está se preparando. Nesse instante. Você acha que Roma está ali paradinha, está calada? Não, eles estão acumulando riqueza, então avançando com seus poderes. Eles estão avançando. Tanto é que o Mumbrana nos mostra na mensagem que só falta um poder para ela dominar completamente, que é o poder econômico. Ela não tem todo o poder econômico. Ela sempre estava por trás das guerras com aquela matança de judeus. Quem estava por trás era a Igreja Católica, que ela estava ali com Hitler. Isso tem muitas provas para mostrar. A Igreja Católica estava junto com Mussolini. A Igreja Católica está junto com os Estados Unidos. Então ela domina todo o cenário político. Esses chifres grandes que dominaram aqui, que nós falamos no programa passado, sobre esses 3 chifres que saíram, né, que eles foram arrancados, quem estava por trás desses chifres, tudo é a Igreja Católica ali, né, sempre ali financiando. Então o único poder que falta para ela dominar tudo é o poder econômico. E ela está se preparando, não pensa que ela está caladinha ali, que ela não está. Ela está se preparando para, na hora certa, diz o irmão Brano, na hora certa ela vai dominar o sistema econômico mundial e vai tirar de volta o papel, né? O irmão Brano diz assim: o Papa está no assento de direção e seu poder está aumentando. Essa é a profecia do irmão Brana lá em 1960, que o poder do Papa estava aumentando. Ninguém pode fazer guerra contra ele.
Você vê que a história se repete? Tinha judeus ricos lá no Egito, tinha judeus poderosos, mas ninguém pôde parar o poder do faraó. E novamente o irmão Brana diz aqui que há nações ricas, há nações poderosas, mas quem pode fazer guerra contra esse homem? Ninguém. Mas graças a Deus que Deus nos enviou um profeta águia que fez nós olharmos as astutas ciladas do inimigo por cima. Nós estamos voando por cima e estamos vendo como que Satanás está operando, como que ele está aumentando em poder, mas nós temos uma Bíblia que é mais poderosa do que esse homem. E essa Bíblia vai dar um poder para nós, que nós vamos partir, vamos voltar, e nós vamos falar isso no programa anterior, nós vamos partir no rapto, mas depois da tribulação nós vamos voltar e vamos pisar na cabeça desse super-homem. Nós vamos mandar tudo para o lago de fogo. No próximo programa nós vamos entrar nisso, nós vamos falar sobre os tronos e sobre o ancião de dias e vamos falar sobre o filho do homem que vem pegar o poder. Amém? Eu espero que esse programa tenha te abençoado e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Shalom.